Oi, tudo bem? Esse aqui é um resumão sobre o nazismo, tanto para quem já tem algum conhecimento sobre o assunto, como para quem não sabe nada e quer saber os principais pontos sobre esse regime que marcou a Alemanha no Entre Guerras. Meu nome é Débora e você está no Multiplica. O nazismo, como eu já falei no início do vídeo, ele é parte dos regimes totalitários e esse vídeo ele faz parte desses vídeos que eu tenho gravado sobre os regimes totalitários na Europa no período entre guerras. Bem, no final da Primeira Guerra Mundial, a gente tem os países que perderam e entre eles está a Alemanha. A Alemanha foi acusada da principal perdedora da Primeira Guerra Mundial e a principal causadora dessa guerra. Então ela tem que assinar um tratado chamado Tratado de Versalhes. Versalhes é uma cidade que fica perto de Paris, na França, onde inclusive era a sede do poder do Luís XIV e de outros governantes importantes. Então lá é assinado esse tratado em que ele é considerado humilhante para a Alemanha. Nesse tratado, algumas questões são colocadas. Ela tem que pagar uma pesada indenização para os vencedores e ela fica proibida de ter exército, de ter várias questões militares que eram muito importantes. Então isso vira como se fosse uma eterna mágoa do povo alemão em relação às outras nações de quem eles perderam a guerra. É importante dizer isso porque o Hitler vai se utilizar de forma veemente do Tratado de Versalhes. Todos os seus discursos, seus pronunciamentos públicos, em geral, ele vai se utilizar disso como se fosse uma perseguição de todo mundo, né, em relação ao povo alemão, ou seja, levantando esse nacionalismo, como eles fizeram isso com a gente. Então, para a gente fazer uma cronologia do Partido Nazista, a gente precisa falar da sua fundação. Em 1919, ou seja, no mesmo ano do Tratado de Versalhes, é fundado o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Mas não se engane, o nome socialista não tem nada a ver com socialismo. Ele era um nome que, na verdade, significava que é a união dos partidos. Tanto que sempre se perseguiu muito os comunistas dentro da Alemanha. Calma, isso não quer dizer, mas isso fica para outro vídeo, que eles não eram muito amigos, o Hitler e o Stalin. Né? Eles inclusive tinham alguns acordos, mas dentro da Alemanha os comunistas eles eram perseguidos. Então a gente tem então a fundação do partido e em 23 tem uma tentativa de golpe do Hitler na República de Weimar, que é a república que tinha na Alemanha. A República de Weimar ela era considerada uma república fraca, que não conseguia atender os anseios do povo. E por isso que ela foi várias vezes, teve tentativas de golpe na república. Não dá certo o golpe e Hitler é preso. Em 25 ele escreve um livro, né, lança um livro que ele escreveu na cadeia, chamado Mein Kampf, que é Minha Luta. Nesse livro, ele coloca os principais preceitos do nazismo, que são baseados principalmente em dois conceitos que são importantes da gente saber, que é a raça e o espaço vital. A raça seria a raça ariana e o espaço vital seria o local onde poderia estar, na verdade poderia não, deveria estar a Alemanha e se expandir para que essa raça pura e bela pudesse ocupar os lugares corretos, né? Que ela deveria, porque ela era melhor que todas as outras. Para a gente ter uma ideia também, o Partido Nazista nem sempre ele foi forte na Alemanha. Tanto que em 22 teve eleições e ele conseguiu apenas 2% dos votos. Só que em 34, para a gente ter, né, mais 12 anos aí, ele já conseguiu 33% dos votos. Ou seja, ele vai se expandindo aos poucos, né, junto com esse mal-estar em relação ao Tratado de Versalhes, mas a questão da crise econômica avassaladora, tudo isso vai fortalecendo essa angústia alemã em relação a tudo isso. Em 29, a gente tem o craque da Bolsa de Valores, em que a Alemanha realmente entra numa crise econômica severa. Não que ela não tivesse antes. Na verdade, a Alemanha já está numa crise há muito tempo. Isso a Hannah Arendt, no seu livro, ela coloca muito claro, assim,
que é a origem do totalitarismo. Ela coloca muito claro essa questão de muita crise econômica que a Alemanha estava há muito tempo mesmo. Por exemplo, em 23, a inflação dos produtos chegaram a 1000%. Há imagens, inclusive, das crianças brincando com o dinheiro e se dizia que se roubasse um caminhão cheio de dinheiro, é melhor pegar todo aquele dinheiro e jogar no chão, porque não tinha muito sentido. É óbvio que para quem é mais novo, é difícil imaginar o que é isso, né? Eu mesmo vivi um pouco da inflação no Brasil e a gente não consegue imaginar muito bem o que é uma inflação de 1000%. Para a gente ter uma ideia, o que significa inflação? Significa corroer o poder de compra do nosso dinheiro. Então, por exemplo, tu sai no mercado hoje com R$100. R$100, aí tu consegue, vamos supor que você consiga comprar uma carne, um arroz, um feijão e uma salada. Isso é possível comprar com R$100. E um pão. É isso que consegue comprar. Na semana que vem, vai conseguir trazer para casa um pão. Isso é inflação galopante. Ou seja, eu continuo com o mesmo dinheiro, R$100, mas o que eu consigo comprar com ele é quase nada. Isso é inflação, é quando os preços são maiores do que o teu poder de compra. Inclusive, há relatos que em 23, um pão na Alemanha custava bilhões, 10 bilhões. Então, todo mundo era bilionário, né? Você era bilionário, eu era bilionária, mas significava nada, porque a gente não conseguia comprar nada com esse valor. Então, ou seja, desemprego, muita necessidade, fim da Primeira Guerra Mundial, tudo isso vai gerando muitos sentimentos ruins na Alemanha, e essa questão de um salvador, daquele que consegue levantar multidões, unir multidões, vai ficando muito mais claro e com muito apoio da população. Em 33, o presidente, mesmo o Hitler não tendo ganhado a eleição, ele chama o Hitler para ser o chanceler. O que acaba sendo um tiro no pé, né? Porque muitas vezes, assim, ele era inclusive inimigo político do Hitler. E ele chama ele, talvez tentando apaziguar, enfim, unir um pouco mais a Alemanha, o que acaba não se tornando verdade. Em 34 morre o presidente e o Hitler, então, ele une todos os poderes. Lembrando que em 33 já tinha acontecido o incêndio do parlamento, em que o Hitler botou toda a culpa nos comunistas, segundo ele, foram eles que incendiaram o parlamento alemão, e aí por causa disso ele conseguiu apoiar algumas leis que inclusive faziam com que ele pudesse passar leis sem passar pelo parlamento, ou seja, ele já tinha muito poder. E em 34, então, ele une todos os poderes. Ele é presidente, ele é chanceler e ele é o presidente do partido. Ele é o Führer, é assim que ele gostava de ser chamado, Führer, né? Que ele é o grande líder. Realmente aí tem cada vez mais um regime totalitário cada vez mais fortalecido, porque ele é o grande líder do nazismo na Alemanha. Isso é em 34. Em 35 a gente já começa esses planos nazistas, que a gente tem as leis de Nuremberg. O que são as leis de Nuremberg? As leis de Nuremberg têm tudo a ver com essas questões do nazismo como uma questão racial. Então, por exemplo, é proibido o casamento entre judeus e arianos. É proibido alemães trabalharem na casa de judeus entre 30 e 45 anos, ou seja, o momento que podiam ter filhos, né, com os judeus. Tem que provar que tu é ariano, ou seja, tem que mostrar lá na tua genética a tua ascendência alemã, a ascendência ariana, ou seja, todas essas questões muito racistas dentro da Alemanha. E é interessante até, o que pode ser muito irônico, porque o Hitler, ele é austríaco, ele não é alemão. E alguns dizem, inclusive, que ele teria ascendência judaica, o que torna as questões mais bizarras possíveis, né? Ou seja, ele mesmo teria sangue judeu. Mas é claro que isso não é uma certeza, mas é uma coisa que põe muito questionamento em relação a tudo isso. Mas é importante dizer também que isso não quer dizer que a Alemanha não fosse muito antissemita, né? E mesmo a Europa. Há relatos que o antissemitismo ele vem vindo de muito tempo, só que na Alemanha ele chega num nível muito forte. E não só judeus são perseguidos também gays, são perseguidos negros, testemunhas de Jeová e ciganos. Todos eles têm que usar, e comunistas, todos eles têm que usar essa estrela diferente, só que daí vai com cores diferentes e todos eles são perseguidos. Só que, claro, aqueles que são mais mortos de uma forma muito mais veemente são os judeus.
Diante de tudo isso, são também queimados os livros, a gente tem as famosas cenas dos livros queimados em praça pública, os livros do Freud, que era judeu, por exemplo, são queimados, livros de psicanálise, livros de comunistas, todos os livros que fossem contra a linha nazista, eles eram queimados em praça pública. E aí, inclusive, funcionários públicos que eram judeus, funcionários públicos que eram comunistas, todos eles foram expurgados da Alemanha durante esse período. Em 38 a gente tem a Noite dos Cristais, que tentou se colocar como se fosse uma coisa natural, né, do povo, como se ele tivesse feito isso, mas não, depois se descobriu que tudo foi exatamente calculado, em que se quebrou as lojas dos judeus. Bem, é importante dizer que os judeus sempre tiveram essa tendência na Alemanha de terem comércio, eles eram bem envolvidos na vida da Alemanha. Mas nesse dia eles saem quebrando tudo, matam muitas pessoas e tem diretrizes, entre elas não queimar a loja de judeus. Mas por que não queimar a loja de judeus? Porque podia queimar a loja de alemães também. Então a intenção era realmente destruir e colocar como os alemães os grandes culpados de tudo. A propaganda nazista, isso a gente vai ver num próximo vídeo que eu vou falar sobre a arquitetura da destruição, ela é muito forte, né? Então, por exemplo, assim, os judeus são a causa de tudo isso, eles são humanos depravados, eles querem dominar o mundo, eles querem dominar os alemães. Então, essa imagem dos judeus, ela vai ser muito forte dentro da Alemanha nazista. A propaganda nazista em relação à depravação da raça judaica vai ser uma coisa muito presente dentro do regime de Hitler. E aí essas questões vão ficando cada vez mais fortes. Em 38 a gente tem essa Noite dos Cristais, que é um marco, né? É um marco na perseguição dos judeus, que depois vai ficando só pior. É como se fosse o início das dores de tudo que o povo judeu vai fazer. Aí a gente pode, mesmo antes de falar sobre o Holocausto, se perguntar, mas por que eles não saíram? Né? Por que os judeus não saíram correndo da Alemanha depois dessa Noite dos Cristais, em que os seus bens foram corrompidos, suas lojas foram quebradas? Por que eles não saíram? A questão é que os judeus não se sentiam judeus, muitas vezes. Eles se sentiam mais alemães que judeus. Eles eram muito assimilados dentro da Alemanha. Para a gente ter uma ideia, isso no próprio Museu do Holocausto mostra, as músicas eram músicas alemãs. Eles viviam uma vida alemã, eles não se sentiam outro, eles não tinham invadido, eles estavam dentro da Alemanha. Então é muito difícil, imagina, para um povo que estava dentro da Alemanha, de repente, não, agora eu vou fugir, eu vou embora e tudo mais. É muito difícil tomar esse tipo de decisão. Muitos fugiram inclusive, mas muitos ficaram e o destino a gente sabe como foi. Né? Inclusive das mortes de judeus, não esquecendo que existiram outros mortos também no Holocausto alemão. Bem, esse aqui ele faz parte de uma série que são sobre os regimes totalitários. A gente vai voltar a falar sobre nazismo, mas esse aqui é um panorama geral. É importante falar, por exemplo, da questão do Holocausto, para que nunca se esqueça, né? Os milhões de mortos dentro do Holocausto. E também questões, inclusive, que vão desencadear na Segunda Guerra Mundial, que vem desse período aí. Então, esse foi um panorama geral. Eu espero vocês no próximo vídeo, que a gente vai falar sobre outras questões dos regimes totalitários. Se tu gostou, deixa aquele like que valoriza o vídeo, te inscreve, compartilha esse conhecimento aí. Um beijo e até o próximo vídeo.